Começamos então o Liberdade de Opinião no Rio de Janeiro para ouvir o jornalista Fernando Molica. Molica, como sempre, bem-vindo e boa semana para todos nós. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos. Mais uma semana que começa, temos muitos assuntos para observar daqui para frente, mas eu te convido agora, Molica, e você que nos assiste, a olhar para trás, usar o retrovisor para que a gente possa observar o domingo. Manifestações em diferentes locais do país, manifestantes convocados por grupos de centro-direita foram às ruas neste domingo em 15 capitais pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas a oposição ao governo federal se dividiu e o número de participantes foi abaixo do esperado, principalmente quando a gente compara o que foi o dia 7 de setembro, não é? Na terça-feira da semana passada, quando houve o protesto a favor do presidente da República. A principal sigla de oposição, o PT, o Partido dos Trabalhadores, ficou de fora dos atos deste domingo, que inicialmente tinham um mote de nem Lula, nem Bolsonaro. Aliás, acabou de aparecer ali a imagem em um dos carros de som e a gente viu diferentes cartazes em diferentes locais justamente com esse mesmo mote. Nenhum nem outro, nem Bolsonaro, nem Lula. Molica, como você avalia, então, os atos deste fim de semana pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro e a baixa adesão? Você acredita que essa baixa adesão tenha diretamente relação com a não presença, a ausência do PT? Olha, Elisa, é complicado. É preciso avaliar toda essa situação em conjunto. Primeiro, há uma divisão da oposição, uma clara divisão da oposição. E esse ato, como você lembrou, tinha sido chamado inicialmente pelo MBL, né, o Movimento Brasil Livre, com esse mote, nem Lula, nem Bolsonaro, ou seja, um mote voltado já para a eleição de 2022. Aí, semana passada, houve aqueles atos pró-Bolsonaro, houve uma crise institucional mais grave, o MBL talvez até preocupado com a eventual baixa adesão, e talvez também, ele diz que foi por conta aí dos discursos do Bolsonaro, ampliou o ato. O ato seria fora Bolsonaro, mas isso com o ato já convocado, né, com essa característica anti-Lula e anti-Bolsonaro, muito focado em 22. Aí alguns partidos de oposição aderiram, basicamente alguns personagens de partidos de oposição, né? O Ciro Gomes esteve lá, o Mandetta, o João Dória, que já disse que iria, enfim, mas não houve uma convocação conjunta. Então isso já complica a coisa. Você vê, acho que foi em São Paulo que tinha lá um pichuleco, né? Aquele boneco lá que na época do impeachment, aquela foto, aquela imagem do Lula com o uniforme de prisioneiro, tinha ontem pichuleco Lula e pichuleco Bolsonaro. Fica muito complicado você chamar o PT para um ato em que a principal liderança do partido está caracterizada como um presidiário. Isso fica muito difícil. Então, o grande desafio das oposições é estabelecer uma pauta em comum e tentar tirar o foco da eleição de 22, o que não é fácil. A gente está praticamente aí há um ano da eleição. Ontem à noite eu conversei com o deputado Enio Verri, do PT, que é do PT do Paraná, e ele disse, olha, esses atos de ontem, né, de um domingo, refletiram o tamanho do MBL. Agora a ideia é convocar atos já para a primeira semana de outubro, para o primeiro fim de semana de outubro. A ideia é fazer um ato mais amplo, sem que haja um protagonista, ou seja, uma organização coletiva. O grande sonho da oposição é reeditar a campanha das diretas já, né? Aquela campanha que todo mundo da oposição subia no mesmo palanque. Então a ideia é coordenar um ato para ver a força da oposição e a disposição de quem não está satisfeito com Jair Bolsonaro de ir para a rua. Os bolsonaristas já demonstraram que vão para a rua, né? São em torno aí de 25% do eleitorado brasileiro, de acordo com as pesquisas, mas não tem aquela história, não tem bolsonarista não praticante. Né? Você tem católico não praticante, mas bolsonarista é praticante. Então eles foram para a rua. Será que a oposição está com essa disposição também? As pessoas de oposição têm essa disposição? Outro ponto importante, se houver essa unidade, isso eu conversei com uma outra pessoa do PT, não está descartada a possibilidade de o ex-presidente Lula comparecer a um desses atos. Elisa. Molica, eu vou aproveitar que você citou a presença de outros nomes bastante relevantes nessa manifestação de ontem. Aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, essa manifestação contra o governo do presidente Jair Bolsonaro reuniu nomes importantes e potenciais candidatos à presidência da República no ano que vem. Então estiveram juntos Ciro Gomes, João Amoedo,
Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, o próprio governador do estado de São Paulo, João Dória, também estava presente. Molica, na hora de observar aquelas imagens, já elas vão aparecer também. Agora a gente está acompanhando de outros locais, está aí aparecendo para vocês o Museu de Arte de São Paulo e já em detalhe a gente vê esses nomes no palanque. Você consegue identificar em algum deles essa força dessa terceira via, alguém que seja capaz de chegar lá para representar de fato esse discurso de nem Lula e nem Bolsonaro? Olha, o que tem nesse momento é uma tentativa, tem vários nomes apresentados, desde um de centro-esquerda, que é o Ciro Gomes, que tenta fazer uma aliança mais à direita, da mesma forma que o Lula também tenta ampliar a sua base de apoio para a centro-direita, e você tem vários candidatos de centro-direita tentando encarnar essa chamada terceira via. Porque quando a gente olha as eleições no Brasil depois da democratização, da redemocratização, quando houve segundo turno, né, o Fernando Henrique ganhou 2 vezes sem segundo turno, ganhou de cara, quando houve segundo turno você tinha sempre um candidato da centro-esquerda e um candidato da centro-direita. A diferença foi na última eleição, em que essa centro-direita foi mais para a direita, então a gente teve um candidato de extrema-direita que foi Jair Bolsonaro. Mas sempre houve essa polarização no segundo turno. E a diferença foi na última eleição, que por conta aí da crise política, Lava Jato, todo um descrédito do universo político, o eleitor mais conservador optou por um candidato ainda mais conservador. E o que se tem agora? Pelas pesquisas de hoje, estou falando hoje, né, pelas pesquisas divulgadas aí nos últimos dias, teria o Lula como favorito para ganhar no primeiro turno, para ser o vencedor do primeiro turno, não para ganhar no primeiro turno, e haveria ali o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, como favorito para essa segunda vaga. O que se tem hoje é uma disputa para essa segunda vaga. Há uma expectativa entre esses candidatos de centro-direita de ocupar essa vaga do Jair Bolsonaro. Há uma expectativa de que o desgaste dele é muito grande, há uma questão de crise econômica, inflação alta, desemprego, toda a questão da Covid, há uma expectativa que ele perca essa base de apoio e abra margem para um candidato. Então, o que você tem são vários candidatos ali meio disputando uma corrida entre si. Vendo quem entre esses candidatos, a gente tem aí o Dória, Mandetta, João Amoedo, vários outros, o próprio Ciro Gomes, vendo quem é que chega na frente, quem é aí aquele que poderia chegar na eleição no ano que vem, no primeiro turno, em melhores condições de tirar Jair Bolsonaro do segundo turno, ou mesmo Lula, mas hoje seria mais Jair Bolsonaro. Quem aparece mais aí? Quem se mostra mais confiável? Eles conversam entre si em busca dessa tal terceira via. Aí é questão do tempo, vamos ver como é que isso evolui. Elisa. Molica, essa baixa adesão na manifestação, de certa forma, pode ser considerado um raio-x para o insucesso, assim, digamos, de uma terceira via, justamente porque as ruas não demonstraram ali muita adesão, então isso a gente pode já trazer um significado de que a terceira via não vai conseguir andar muito? É muito cedo, é muito cedo. Olha só, há um ano antes da eleição de 2018, muita gente apostava de pé juntos que o PSDB estaria no segundo turno. A candidatura do Bolsonaro não era vista ali como uma candidatura que estava crescendo, mas era difícil bancar que o Jair Bolsonaro chegaria ao segundo turno. Ele quase ganhou no primeiro turno, foi uma diferença pequena. Então, em um ano, muita coisa pode acontecer. Aqui no Brasil, a gente não tem confiança. Semana passada, né, a gente sentia ali no dia 7 de setembro o Bolsonaro fazendo aquele discurso, chamando o Alexandre de Moraes de canalha. Aí muda, em 2 dias depois entra aí o bombeiro Michel Temer, faz aquela carta, e aí o Bolsonaro chega a conversar por telefone com o Alexandre de Moraes. Então, o Brasil, a gente não dá, as mudanças são muito rápidas. Então, o que pode acontecer daqui para frente? Será que essas manifestações vão crescer? Haverá uma disposição do Congresso de bancar o impeachment, de encaminhar esse processo de impeachment? Bolsonaro vai recuperar popularidade, vai se manter onde está? Se ele se mantiver onde está, vai ser muito difícil tirá-lo do segundo turno. Um candidato com 25% no primeiro turno tem uma chance muito grande de passar para o segundo turno. Então é muito cedo. Vamos acompanhando todo esse desenrolar. Há uma tentativa grande de setores da sociedade de encontrar um candidato de centro-direita que substitua Jair Bolsonaro, mas ainda é muito cedo. Muita água ainda para rolar. Elisa.
2013 é um ótimo exemplo que corrobora com o que você está dizendo, Molica. Uma manifestação que começou com 50, 100 estudantes reclamando da passagem de ônibus. De repente foi inflando, aí um dia teve uma repressão tremenda da polícia militar. Isso fez inflar e de repente já não se sabia que bandeira que estava na rua, o que estava sendo defendido. Se alguém levasse uma bandeira do PT, recebia gritos. Se alguém levasse uma bandeira da direita, recebia gritos. Aquilo foi se perdendo e de repente virou um movimento contra o governo que estava no poder. Então, realmente, das ruas a gente pode esperar de tudo, não é, Molica? E também do governo federal. Evidentemente, você quer colocar alguma opinião a mais? Não, é isso. Houve um movimento antissistema. O que aconteceu naquelas manifestações de 2013, elas acabaram ganhando uma expectativa, ganharam uma cara de manifestações antissistema. Contra tudo que está aí. E naquele momento o candidato que se apresentou como antissistema foi o Jair Bolsonaro. Ele encarnou, ele não mudou, o Jair Bolsonaro é o que ele é há 30 anos. Quem fala, o Jair Bolsonaro traiu o seu eleitor, não traiu nada. Ele sempre foi isso. Né? Sempre defendeu a tortura, sempre defendeu a ditadura, achou que a ditadura tinha que ter matado mais gente, sempre teve essas posturas. O que mudou foi o país. Agora, como é que isso vai ocorrer a partir de agora até o ano que vem, é um mistério muito grande. Quem souber ganha um dinheirão. Elisa. Se você tiver essa resposta, compartilhe esse dinheiro, hein, Molica? Vamos falar sobre o Marco Civil da Internet agora, Fernando Molica, 8 horas e 41 minutos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso Nacional deve ter uma resposta ainda nesta semana sobre ser constitucional ou não a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, com alterações do Marco Civil da Internet, que, relembrando, é um marco civil que regula, né, aquele mundo que até anos atrás achavam que era terra de ninguém, mas é terra de alguém sim e tem de ter lei. Pacheco disse que vai ser uma avaliação técnica e criteriosa. Ao comentar essa medida, Bolsonaro argumenta que não se combate fake news com censura. A medida provisória publicada na véspera do feriado de 7 de setembro restringe o bloqueio de conteúdos publicados em redes sociais. Mas 5 partidos entraram com uma ação no STF contra essa decisão. Molica, o governo federal tem encontrado dificuldade, né, nessa articulação da agenda política no Senado. Então, na sua opinião, com esse cenário, como é que os senadores vão votar essa medida provisória do Marco Civil da Internet, assinada pelo presidente da República? O assunto é importante, não temos dúvidas. Mas e aí, quando vem com a assinatura do presidente, como é que deve ser a caminhada disso? Olha, o mais provável, o Rodrigo Pacheco fez o mesmo em relação àquela história do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Ele encaminhou para uma área técnica do Senado, para a advocacia do Senado dar uma posição. Quando a advocacia deu a sua posição, ele então disse que, baseado naquela decisão técnica, ele tomava a decisão política de não aceitar, de não dar andamento ao processo de impeachment do Alexandre de Moraes. O mais provável é agora. Semana passada eu falei aqui do Pacheco como mineiro. Um mineiro não gostou, não. Mandou uma mensagem para mim reclamando, dizendo que eu tinha discriminado os mineiros. Logo eu, que sou filho de mineiro, gosto tanto de Minas. O que eu quis dizer é essa ideia do Rodrigo Pacheco no melhor estilo da política mineira. Ele é um conciliador, ele tem essa capacidade de conversar, de dar um não. O não dele é quase sempre gentil, né? Não é um não duro, ele é gentil até na hora de dizer não. Então, o mais provável é que ele devolva, que essa medida provisória sequer vá à votação. Porque para você editar uma medida provisória, ela tem que ser relevante e tem que ser urgente. É o que define a medida provisória. O presidente se vê obrigado, numa situação urgente, a editar algo que não daria tempo para passar pelo Congresso. Um projeto de lei, por exemplo, que tem uma tramitação mais demorada. Mas é uma questão tão séria, esse tema, que sim, mereceria um projeto de lei, uma discussão pelo Congresso Nacional. Então, o mais provável é que, ouvidos esses técnicos, o Rodrigo Pacheco opte por simplesmente devolver essa medida provisória, como o seu antecessor na presidência do Senado, o Davi Alcolumbre, também devolveu uma medida provisória, acho que tratava aí de eleição de reitores para as universidades. E aí, mais uma vez, quando o presidente fala de censura, mais uma vez ele força a barra, mais uma vez ele distorce a questão. O que tem aí
não é censura de redes sociais. São redes sociais que são empresas privadas, são na prática veículos de comunicação que, como qualquer veículo, tem autonomia de dizer o que quer, o que querem e o que não querem em suas páginas virtuais ou impressas, enfim. Então não é censura, é uma rede social, uma empresa privada, e o governo atual sempre prometeu respeitar as empresas privadas, que decide aquilo que quer e o que não quer veicular. Então não se trata de censura, é mais uma tentativa de reescrever a história feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, enfim, o mais provável é que simplesmente essa medida seja devolvida, essa MP seja devolvida para o Palácio do Planalto. Elisa. Vamos ao próximo assunto agora, falar sobre CPI da pandemia, que deve entrar em sua penúltima semana de trabalho. Amanhã, segundo a previsão do relator da comissão, Renan Calheiros. O relatório final deve ser entregue até 24 de setembro. Ou seja, um relatório final que já está ali mais ou menos esboçado, como a gente já compartilhou com vocês algumas vezes essa informação, mesmo que ainda não tenha havido o fim da comissão. Nesta semana, a comissão vai focar na investigação sobre a intenção de compra da vacina indiana Covaxin. Amanhã vai ser ouvido o empresário e advogado Marcos Tolentino, que é apontado pelos senadores da comissão como sócio oculto do Fibbank, aquela entidade que teria emitido uma carta de fiança usada pela Precisa na negociação da compra pelo Ministério da Saúde de vacinas da Covaxin. O depoimento de Tolentino estava agendado para o dia 1º de setembro, só que ele apresentou um atestado médico para os senadores, alegou que estava internado. Você lembra desse assunto, não é? Que tinha dia, aí apresentou um atestado médico, aí ficou todo mundo atrás dele para saber onde é que estava, e até o médico se posicionou dizendo que havia percebido que havia algo diferente ali com o paciente. Enfim. Fernando Molica, primeiro, o que esperar desta retomada, já que semana passada não tivemos CPI da pandemia? E como a gente costuma dizer aqui que é uma série, né? Primeira temporada, segunda temporada, eu não quero dar um spoiler, mas para quem está assistindo essa série e está esperando ver de fato, nem que seja no último episódio, os prefeitos, os governadores sentados, explicando as verbas, né? Que foi uma crítica, não é, Molica? Já vou te dar esse spoiler, não veremos, eu acho, nessa segunda temporada, não é, Molica? Pelo menos não eles sentados nesses últimos episódios. Pois acho bem provável que isso ocorra. Nessa segunda temporada, né, da volta do recesso, a CPI focou muito nessa questão da compra das vacinas, nessas negociações esquisitíssimas, né, que envolvem a compra de vacinas, história de cabo da PM, pastor, empresário picareta, tem toda uma história. E tem também esse dado do suposto envolvimento do Ricardo Barros, do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, ministro da Saúde no governo Temer, que ele, sim, teria um suposto envolvimento nesse processo, basicamente com a empresa Precisa. Então, esse novo depoimento do Marcos Tolentino é muito focado nessa história do Ricardo Barros. Há uma suspeita na CPI de que o Ricardo Barros tenha ligações mais profundas com o Tolentino, que seja uma espécie de sócio oculto, que tenha uma espécie de parceria entre ele. Isso é uma suspeita, isso não é uma acusação. Então, o Tolentino esteve presente, que é advogado, esteve presente naquele tumultuado depoimento do Ricardo Barros à CPI. Então, o que a CPI busca é focar isso. Há uma ligação entre o Ricardo Barros e a empresa Precisa? Há uma ligação desse Tolentino, além da amizade? Há algum tipo de relacionamento comercial que não seria correto entre o Tolentino e o Ricardo Barros? E o Tolentino também seria o tal sócio oculto daquele banco que não é banco. Então é tudo meio esquisito, e não é mais ou menos, enfim, tem uma série de questões que precisam ser apuradas. Agora, é claro que o Tolentino não vai se entregar, ainda mais sendo advogado. Ele vai evitar, no seu depoimento, vai evitar dar qualquer elemento que possa servir de prova contra ele, tem esse direito constitucional. A questão é saber que documentos a CPI tem em seu poder que possam demonstrar, ou pelo menos induzir, a essas ligações espúrias entre ele, eventualmente o Ricardo Barros, o papel da Precisa e essa confusão toda armada no Ministério da Saúde. Se vou usar uma palavra muito usada nos governos petistas, né? Maracutaia. Será que teve maracutaia aí? Tem uma indicação que houve maracutaia, uma tentativa de maracutaia, dinheiro que foi reservado para a compra da Covaxin, dinheiro que entrou ali, foi empenhado,
Então, há contrato assinado e essa história acabou não saindo graças à CPI. Mas esse é o objetivo desta segunda e também emocionante temporada da CPI da pandemia, Elisa. Toda a oposição de qualquer governo que a gente fale, né? Tem ali a missão de, além de trabalhar pelas suas próprias verdades, mas também oposição, como diz o nome, fazer oposição ao governo. Então, vai incomodar, vai querer mexer nas estruturas, vai incomodar o Ministério Público, vai entrar lá querendo incomodar o STF, para poder trazer sempre reflexão e crítica, né, para quem está no poder. Mas o que eu quero te ouvir em relação à oposição é para quem diz que a CPI da pandemia serviu só para o prazer da oposição, que não foi uma CPI democrática. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a CPI foi importantíssima, está sendo importantíssima. Primeiro, porque ela deu uma chacoalhada no combate à Covid. Obrigou o governo a tomar medidas mais duras, da mesma forma que o início da vacinação em São Paulo foi importantíssimo para obrigar o governo a se envolver mesmo na compra de vacinas e iniciar a campanha de vacinação. A CPI teve esse papel, a CPI evitou, tudo indica, esse contrato com a compra dessa vacina indiana. A CPI revelou todos esses contratos, todas essas negociações, esses personagens de ligações, ao que tudo indica, ligações espúrias entre agentes privados e agentes públicos, essas negociações esquisitas, esses chopes de fim de tarde mal explicados. Não, não é isso não. É claro que a CPI é uma investigação política, ela é realizada no Congresso Nacional, que é uma casa política por excelência. Então, ela tem sempre esse viés político. Agora, não quer dizer que os fatos por ela apurados tenham que ser desprezados. Foi assim na CPI do Collor, na CPI dos Correios, que originou a história lá do Mensalão. Então, isso é do jogo. Qualquer partido político tem esse direito, qualquer oposição tem esse direito. Isso é do jogo político e tem revelações importantes, consequências políticas e também, espera-se, consequências penais aí para os envolvidos. Elisa. Nem todo público termina uma série satisfeito, né? Tem gente que termina chateado mesmo, não tem jeito. Obrigada, viu, Fernando Mollica, por esta semana. Bom cafezinho para você, se for o seu caso, tomar um cafezinho agora. Ok, para você também daqui a pouco e boa semana para todo mundo. Bom Tchau. dia. Você já sabe, mas é bem importante que eu repita todo dia que as opiniões emitidas pelos comentaristas aqui no Liberdade de Opinião não refletem necessariamente a posição da CNN.